Aê, gente, boa tarde, tudo bem? Podem se assentar, por favor. Aí. Como eu acho que vocês já perceberam, hoje, mais nesse sábado, nós vamos ter o último episódio do Pod Inspiration, amém? Eu espero que, assim como eu, vocês tenham sido abençoados nesses últimos 2 Pod Inspiration. Ah, já revelou? Ê, Vinícius! Amém. Mas, mais uma vez, a gente vai ter o nosso último episódio. E nós esperamos que, assim como fez bem para nós, né, eu creio que todos aqui já sabem a história, como o Senhor colocou isso em nossos corações. Nós esperamos que isso tenha feito efeito não só em nós, mas em vocês, sabe? Esses jovens, eles têm nos inspirado, esses jovens, eles têm nos ensinado a como andar com Cristo, a como viver a nossa adolescência em Cristo. E nós queremos honrar eles, nós queremos mostrar eles aqui, porque assim como ele nos impactou, nós esperamos que eles impactem vocês. Amém? Então, sem delongas, né? Eu quero chamar a Alessandra e o Matheus aqui, por favor. E o João e a Evelyn. Pode sim. Uhum. Amém. Enquanto o João vem... Gente, todo mundo pega o celular, por favor. Pega o celular. Todo mundo pegou? Abre o Instagram. No Stories do Wake tem uma caixinha de perguntas. Vocês abrem lá e respondam, tá? Façam uma pergunta que vocês querem que a Lê ou o Matheus perguntem, ok? Respondam. Respondam. Desculpa, gente. 1 minutinho, vai. Chegou. Pessoal, não faz nenhuma pergunta polêmica aí, tá? Por favor, ajuda nós. Amém, gente. Então, enquanto vocês vão respondendo, desculpa, gente. Quando vocês vão perguntando, por favor, quem já terminou, estenda as suas mãos que nós vamos orar por mais esse culto, por mais esse momento. Senhor, nós pedimos que o Senhor se faça presente neste lugar, Pai, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor use a boca do Matheus, Pai, a boca da Lê, para falar, Pai, o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, Jesus. Que eles sejam usados por Ti, Pai. Que tudo aqui, Pai, seja coerente com a Tua vontade. Que o Senhor possa nos direcionar, Jesus, nos abençoar. Que seja tudo por Ti, Pai, não por nós. Que o Senhor se revele através de nós, Jesus. Muito, muito obrigado por mais esse momento. Nós já te pedimos que o Senhor se faça presente neste lugar e te agradecemos pelo que o Senhor já fez. Amém. E aí, gente, tudo bem? Estou um pouco nervosa, não sei porquê. Nem parece que já está acostumado a fazer isso. Como vocês estão? Alessandra, Matheus. Oi, gente. Nossa, é muito estranho pegar no microfone. Estou bem nervosa. Bem nervosa, né? Bem nervosa. Gente, é muito estranho estar aqui, tá? Sentada. Então, valorizem. E é isso. Um beijo. Um beijo. Ah, é? Tá potente. Qual que era a pergunta? Não, a gente não fez... Eu perguntei se você tá bem. Pô, tô muito bem. Graças a Deus. Tô bem, pessoal. Bom, vocês são velho de igreja, né, gente? Eles são velho da Cristo Salva. Cria da Cristo Salva, né? Eu sou novinho. Aham. Que ele é novo. Mas amém. Gente, calma aí, gente, eu tô muito nervosa. Porque eu tava fazendo outras coisas. Eu tava pensando em outras coisas. Bom, vocês dois são de ministérios da igreja, certo? Matheus, Ministério do Louvor, Alessandra, Ministério da Dança. Louvor e Dança conjunto, né? Desde novos, a gente falou bastante sobre o ministério no último podcast que a gente teve
com o César, com o Marcon, né? A gente falou bastante disso. Queria que vocês começassem falando um pouco disso, falando da conversão de vocês, como foi. Pode começar. Tá bom. Foi muito conjunto para mim, essa questão de ministério e conversão. Basicamente, eu me converti com... Eu estou na igreja desde os 4 anos, né? Faz um tempinho. Mas eu considero que eu me converti, né, aos meus 13 anos, mais ou menos, que foi justamente quando eu comecei no ministério. Então, inclusive, aqui no Wake, por isso que eu amo tanto o Wake, mano. Aqui que eu realmente tive encontro com Jesus, e minha vida foi transformada. E foi bem na época que eu comecei no ministério, sabe? Eu decidi, cara, falei, vou viver minha vida para Deus, né? E essa é a vida que eu quero para minha vida. Nossa, estranho falar isso, né? Mas essa é a vida que eu quero levar a partir de agora, eu quero viver para Deus. E eu também comecei a ministrar no louvor, nessa idade. Cara, foi tudo muito, muito em conjunto, sabe? A maneira que eu ia amadurecendo na fé, na minha vida com Deus, eu também fui amadurecendo no ministério. E é isso. Pode falar, Lê. Fica à vontade. Nossa, minha história é muito longa. Eu não nasci na igreja, mas eu vim desde criancinha. Meu pai, ele fazia célula com o pai da Catarina, não sei quem conhece aqui, com o João Grandão. Seu João pequenininho, o João Grandão. E ele sempre participou de futebol, então meu pai sempre amava estar nesse lugar, e o pai da Catarina também. Então, os dois se conheceram nesse lugar. E aí, eles fizeram uma célula juntos, e meu pai começou a participar da célula. E meu pai começou a vir para a igreja, e minha mãe também. Então, eu não sabia nada da igreja. Gente, eu era tipo de criança que estava na casa da minha avó, dançando aquelas músicas. Linda e maravilhosa, só que não. Enfim. E eu comecei a vir para a igreja quando eu tinha 9 anos. Então, quem me conhecia era... As pessoas falavam assim que eu era muito tímida, que eu ficava abraçada com meu pai e não saía de perto dele. Então, para desenvolver ali as amizades era muito difícil, porque eu era super tímida, uma criança que acabou de chegar na igreja. E eu lembro que a primeira vez que eu tive contato assim era com o Ministério Infantil. Então, o Ministério Infantil ele acrescentou muito na minha vida. E ali eu comecei a brincar com as crianças, comecei a olhar para a igreja de uma forma diferente. E eu lembro que eu participava dos cultos aqui, e uma coisa que me chamava a atenção era a dança. E eu tinha uns 9 anos de idade. Eu falava, nossa, quando eu crescer eu quero dançar igual essas meninas. E aí eu ficava pensando, falei, nossa, para eu dançar só com uns 20 anos de idade, né, gente? E hoje eu tenho 22. E aí eu falava assim, nossa, vai demorar muito tempo para eu dançar. E participando do Ministério Infantil, teve uma vez que a gente fez um teatro. E era 2 pessoas que iam dançar nesse teatro. E, de repente, a professora que estava conduzindo, ela falou, não vai ser mais essas 2 pessoas. E, na época, eu queria muito dançar, mas eu fiquei quietinha, né? Porque eu era tímida. Falei, eu não vou falar nada, vou ficar quieta na minha. E a professora falou assim, Alessandra, vai ser você. Gente, eu era a pessoa mais tímida da vida, assim. E eu lembro que eu estava no acampamento do Abacateiro, e eu fiz um teatro muito, muito forte, assim. Eu lembro que o Pedro estava junto. Eu lembro que o Ministério Infantil como um todo, as crianças cantavam, dançavam, não era só eu, né, que fazia esse teatro. E foi muito impactante para a igreja. E lá foi a minha primeira ministração com dança. E eu tinha mais ou menos uns 11 anos. E eu lembro que com 9, 10 anos eu achava que eu ia dançar só com quase 20 anos. E ali o Senhor já começou a falar no meu coração. Então eu falei assim, nossa, agora já estou mais perto para poder dançar, né? E passou um tempinho, eu comecei a ver, na época não era um ministério só de jovens, não tinha Wake ainda, e eu vinha para os ensaios, vinha participar da igreja como um todo. E eu lembro que uma vez a Rejane, não sei se vocês já conheceram, mas era líder do Ministério de Dança na época. E ela falou assim, Lê, a gente vai criar agora um Ministério de Adolescentes. Você quer fazer parte? Gente, eu com 12 anos de idade, achava que eu ia dançar só com 20 anos. E eu falava, claro que eu quero fazer parte, porque era o meu sonho, eu sempre quis dançar. Então, o Senhor abriu mais uma vez e confirmou o meu ministério ali, sabe? Então, eu vejo que o Ministério de Dança na minha vida, ele foi uma porta de entrada. Porque eu achava que o Senhor ia fazer isso só
daqui a muitos anos. E o Senhor adiantou isso na minha vida. Então, eu vejo que hoje o ministério, ele não é aquilo que vai te segurar na igreja, mas ele é uma porta de entrada para que você conheça de fato como é o serviço do Senhor, sabe? Você estar no ministério é muito importante, porque você vai estar envolvido com a presença do Senhor de forma intencional. Então, é isso. Tipo, vocês que são adolescentes agora, que vocês enxerguem o ministério não só como mais uma coisa. A pessoa está lá é porque ela é perfeita, não tem nada de errado. Não, gente, pelo contrário. A gente peca, a gente erra, mas o nosso coração precisa estar sensível à voz de Deus, sabe? E escutar, e entender aquilo que Ele quer para nós, de verdade. Gente, eu falei bastante, né? Mas é isso. Posso falar? Rapidão. Você falando isso aí, eu acabei de lembrar do negócio que aconteceu comigo, no meu ministério, no começo. E tem tudo a ver com o Wake. Eu comecei no violão, né, quando eu entrei no ministério, mas a forma como eu comecei foi muito por conta do Wake. Eu falei que eu comecei no ministério aos 13 anos, mas quando eu tinha 12, eu lembro que um dia eu estava lá na casa do pastor Braz e estava no churrasco lá e aí a gente ia ter o primeiro culto do Wake, que ia ser numa quinta-feira aqui na igreja, bem no comecinho. Quando não tinha culto do Wake, a gente fazia lá embaixo, na sala do Irmão João. O Wake era lá, e aí ia ter uma quinta, que ia ser um culto aqui em cima e tal, com a igreja toda, legal, mó legal. E aí a ideia, assim, era os adolescentes tocarem, pregarem, tipo, a gente fazia tudo nesse culto especial que ia ter na quinta. E aí eu tava lá conversando ali tava numa roda, tava meu pai, uma galera, e o Marcelo Giono. E eu lembro que o meu pai tava conversando ali com o Marcelo, pá, e o Marcelo falou, nossa, a gente vai fazer um culto ali, os adolescentes vão tocar, vão cantar, vão pregar e tal. E aí, aos 10 anos, eu tinha começado a fazer aula de violão. Não sei se eu fiz um ano de aula, alguma coisa assim. E não aprendi quase nada. Eu tocava uma música, mais ou menos, que era 2 notas. E eu tinha abandonado o violão, estava lá na minha casa, almoçando. Aí meu pai, nesse churrasco, ele falou, ô Marcelo, o Matheus toca, coloca ele para tocar. Aí eu falei, você tá louco, filho, não toco nada não. E já é. E aí o Marcelo começou a me encher o saco, ele falou, não, você vai tocar sim, vai tocar sim. Eu falei, mano, eu não sei tocar esse bagulho não. Aí ele falou, não, você vai tocar, você consegue, você já toca, seu pai falou que você fez aula. Eu falei, se eu te contar o tanto que eu sei, você nem acredita. E aí o Mar começou a falar comigo, eu falei, mano, vou tentar. E aí eu comecei a estudar, a tirar as músicas lá. E aí a primeira vez que eu toquei foi no Wake, aqui no culto especial que teve numa quinta. E a partir disso, sabe, que nem o nome do Wake diz, né, eu me despertei para a área da música, do louvor, que era uma coisa que eu tinha abandonado já, achei que isso aqui não é para mim não. E aí eu comecei a partir disso, né, comecei a ensaiar, toquei esse dia. E aí eu e os meninos Strack, o César, o Marcon, tipo, todo mundo aí, o Fê, a gente começou a fazer uma bandinha, começou a ensaiar aqui antes do ensaio do Move, porque a gente nem ensaiava com os caras, tá ligado? A gente ficava só olhando o ensaio deles. A gente chegava mais cedo, montava aqui as coisas e ficava ensaiando só nós. Ficamos, acho que mais de ano, ensaiando aqui sozinho, só os molequinhos, e para depois a gente realmente entrar no ministério. Então, eu entendo que meu ministério veio muito do Wake também. Se não fosse o Wake, talvez eu não tivesse despertado para isso. E vocês falaram agora bastante do seu despertar no seu ministério, mas eu queria saber na área espiritual, assim, quando foi, tipo, a primeira experiência que vocês tiveram quando vocês entrou no Wake, você chegou olhando a dança, quando vocês teve a primeira experiência com Jesus realmente? Antes, gente, eu quero falar um negócio, antes de vocês responderem a pergunta. Graças a Deus vocês chegaram, não nasceram na igreja. Eu não sei se você nasceu. Não, eu cheguei com uns 4 anos, mas pra mim... Chegou novinho, né? Uma vez falaram, você nasceu na igreja? Eu, não, mas quantos anos você está na igreja? 7. Assim, tá um tempão na igreja. E graças a Deus vocês puderam crescer a adolescência na igreja. Mas também acredito que teve as suas dificuldades. E depois de vocês responderem o que o João Vitor perguntou, eu queria saber as dificuldades, né, que vocês passaram. Gente, eu não lembro uma experiência mesmo concreta, mas eu lembro que os acampamentos eram muito marcantes na minha vida.
Então, eu acho que o mover, dançar nos acampamentos era algo muito, tipo, meu Deus, o Senhor está ali. Não só nos acampamentos, né? Mas era muito marcante, assim, para mim, como dança, sabe? Porque a gente via algo muito movido pelo Espírito Santo, sabe? As ministrações, todas as ministrações que a gente faz, a gente tem essa sensibilidade de ver o que o Senhor quer falar com a gente. Então, eu lembro que uma vez também, adolescente mesmo, a do Carmo, ela veio para mim, para umas outras adolescentes, e ela falou algo muito específico para a gente na época. E ela falou assim, olha, vocês estão se levantando como mulher de oração para a sua geração. E ali me marcou muito, porque eu falei, gente, eu sou uma adolescente, como que eu vou fazer isso? Que responsabilidade, né, orar. E eu lembro que, nesse acampamento em específico, o Senhor, eu estava orando de manhã e parece que eu me vi nos olhos do leão. Era tipo uma coisa muito doida, assim. E eu me via dançando, assim, com o Senhor. E ali era, gente, sempre confirmação de que era realmente o meu ministério, sabe? Que era aquilo que Deus tinha para mim. Então, tanto nos acampamentos, nas vigílias, eu acho que hoje em dia falta muito isso da gente, né? Nas vigílias do acampamento, que era algo muito poderoso do Senhor, que a gente estava realmente não se preocupando com as pessoas, o que elas iam falar, o que elas iam pensar, mas a gente estava muito mergulhado na presença e a gente não tinha tempo para pensar, sabe? Então, eu acho que o que falta hoje na nossa geração, como todo me coloco nisso, é se desprender das pessoas à nossa volta e realmente mergulhar no Senhor. Então, eu acho que a minha experiência foi assim, nesse sentido, de acampamentos, Eu lembro que uma vez também, eu estava na minha escola, a gente fez um show de talentos e eu precisava ganhar pontos. E eu falei assim, eu acho que eu vou convidar alguém para vir fazer alguma coisa aqui, né? E aí eu olhei e eu falei, gente, as meninas estavam dançando show da Shakira, sei lá, umas coisas assim, nada a ver. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer para ganhar pontos? Mas, gente, eu não posso fazer, né? O que eu vou fazer? E aí eu falei assim, vou chamar o pessoal para tocar, e é isso, entendeu? Vai ficar ali, a gente vai passar vergonha juntos. E eu lembro que eu chamei os meninos, a nossa banda, era o Gabriel, você, o Pedro, não lembro mais, a Cezinha estava? A Dani, não estava, mas estavam várias pessoas da igreja. E aí eu montei uma dança, eu e a Ingrid, umas meninas, e o Matheus, a gente dançou. Gente, pensa, eu com uma vergonha lascada. Matheus dançou? Matheus. Não eu, outro Matheus. Isso é lindo. Você é louco, não gente, compensa. pensa numa vergonha lascada que eu tava. E eu lembro que eu falei assim, eu tinha acabado de mudar de escola, então eu não conhecia muitas pessoas, não sabia direito como que era. E aí eu falei assim, vou fazer um show de talentos, vou chamar o pessoal da igreja. Imagina, todo mundo tocando vários tipos de música, aí chega lá, uma banda da igreja, com uma menina dançando, do nada. E eu lembro que muitas pessoas ficaram assim, meu Deus, ela dança. Gente, ela está tocando... A gente tocou Ousado Amor. E bem da época, assim. E as pessoas ficavam assim, que é isso? E eu falei assim, eu vou montar uma dança que elas entendam de que realmente o Senhor quer falar com elas sobre o amor de Deus. E eu lembro que antes de começar, né, eu falei, olha, a gente é da igreja. Eu quero aqui fazer algo que vocês sintam o amor de Deus. E eu comecei a falar e as pessoas ficaram assim, tipo, nossa, o que ela está falando? E depois, no final, eu lembro que minha professora, ela falou assim, Alessandra, eu estou muito chocada com isso que você fez. Que o Senhor continue te abençoando. E, gente, essa professora me amou pro resto da vida. E eu falei assim, nossa, que bom que você foi tocada, né? Pelo menos serviu para isso. Mas foi algo muito ousado naquela época. E eu vi uma oportunidade. Eu falei assim, se eu tenho a oportunidade de tirar nota e ainda demonstrar ao Senhor nisso, eu vou fazer. E aí, tipo assim, os meninos imediatamente aceitaram, sabe? E é isso que vocês precisam fazer também, sabe? Sejam doidos mesmo. Aproveita que tem alguma coisa na sua escola e joga alguma coisa lá, entendeu? E é isso, gente. Então, era sobre experiência com Deus, né? Cara, eu lembro muito bem que no começo da minha adolescência, né? Logo no comecinho do Wake, cara, minhas primeiras experiências com Deus foi no Wake, lá embaixo, né? Que nem eu falei, a gente fazia lá na sala Irmão João. E, mano, era muito louco, porque eu tinha acabado de sair do Ministério Infantil, que, cara, o Ministério Infantil é uma parada mais superficial, né? Ensina a historinha de Pedro, Tiago e João no barquinho lá, no Mar da Galileia, pá, né? Mas, cara, quando eu comecei a estar no culto, a ir no Wake lá,
a gente tinha momentos de adoração muito fortes, né? A gente usava um violão e voz, sem microfone, sem nada. Era um negócio, tipo, eu lembro que apagava as luzes, assim, mano, e, tipo, cara, a presença de Deus tomava conta daquele lugar lá, e, tipo, todo mundo começava a mergulhar na presença de Deus, tipo, o pessoal chorando, o pessoal se jogando no chão, assim, e você falava, caraca, mano, tipo, eu pensava, que é isso aqui, mano? O que é isso que está acontecendo ao meu redor? O que está acontecendo com meus amigos aqui? Então, tipo, cara, eu fiquei fascinado pela presença de Deus, né? Eu tinha 12 anos na época, eu falei, caraca, mano, isso aqui é muito diferente do que eu estava acostumado, né? É claro que eu já ia nos acampamentos, fazia vários anos, eu via o pessoal lá girando, soltando cadeira pra cima, pá, os bagulho. Só que, mano, na minha cabeça eu não entendia nada do bagulho, né? Tipo, eu só via uns bagulho doido assim e falava, já tô acostumado, né? Mas, cara, quando eu comecei a ver aquilo de perto, a sentir a presença de Deus mesmo, assim, sabe? E também, cara, várias palavras eu desci lá embaixo e, cara, várias vezes eu fui tocado, despertado de coisas que eu falava, caraca, mano, eu tô vivendo tudo errado, todo tortão aqui da vida. E, mano, eu tenho que mudar um monte de coisa, eu tenho que viver com Deus, tenho que ter intimidade com Deus. E aí, cara, não foi um negócio, pá, tava todo erradão e tal. Mas, tipo, eu fui evoluindo na minha vida com Deus, sabe? Eu fui vendo as coisas que eu precisava melhorar. Até hoje preciso melhorar muita coisa, né? Obviamente. Mas, cara, eu comecei a ser transformado, a ser lapidado ali. Cara, não tem como falar uma experiência porque foi várias, tipo, muitas coisas. É, e é isso. É isso. Qual que era a outra pergunta? Eu tinha falado que bom que vocês cresceram na igreja, mas não é só que a gente cresce na igreja que as coisas é fácil pra gente, né? Eu queria saber como foi, porque... Nossa, gente... Não chore. Como foi se posicionar mesmo nesse tempo da adolescência para poder viver a vida? O Mateus falou no começo que ele quis viver a vida que o Senhor tinha para ele, né? E realmente é uma escolha. E, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de escolher isso muito jovens. É sua água. A gente teve o privilégio de poder viver com o Senhor jovens, de poder fazer essa escolha jovens, mas também tem o desafio, né? Os desafios da juventude, não, da adolescência e da juventude, vocês estão na juventude, né? E eu queria saber como foi viver com o Senhor, quais os desafios, quais as coisas que vocês quiserem falar. Deixa eu falar uma coisa antes. Tem uma pergunta aqui, eu vou contextualizar com a da Su. O que foi mais difícil abrir mão para servir? Que é dentro do que a Su falou. Tá. Cara, eu acho que a maior dificuldade que eu tive, principalmente na minha adolescência, né? Eu acho que é muito comum de todo mundo, mas foi a questão eu nunca escondi na minha vida que eu era crente, né? Então, tipo, o pessoal da minha sala sempre soube, né? Cara, eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei, principalmente na adolescência, que eu não tinha muita maturidade, assim, e tal, foi a questão de viver uma vida íntegra, tipo, de ser a mesma coisa, a pessoa que eu sou aqui, ser lá fora, né? Porque, cara, todo mundo sabe que é muito fácil ser crente aqui dentro da igreja, né? No meio de seus parceiros aqui, e, mano, facinho. Você fala um amém, aleluia, glória a Deus, mas, mano, lá na escola o bagulho é louco, todo mundo tá ligado, né? Tudo é muito diferente, né? E a gente, na escola, principalmente, a gente é muito induzido a fazer umas paradas que a gente não quer, entendeu? Pra atacar a galera e pá. Então, isso mesmo, o bagulho é louco. Mano, nossa, mano, essa época, nossa, da hora. Mas, é porque eu ia no BK toda semana, moleque. Mas, cara, era muito difícil, mano, era muito difícil ser a mesma pessoa, sabe? Ter esse cuidado, tipo, de não chegar aqui ser uma pessoa e chegar lá, fingir ser outra pra estar com a galera. E ainda mais quando você tem, que nem eu falei, quando o pessoal sabe que você é crente,
parece que o pessoal quer te testar mais ainda, né? Os caras olham para aquele cara e falam, vamos ver se o cara é crente mesmo. Aí todo mundo quer ficar te testando para ver aonde você vai ceder, onde você não vai. E diversas vezes, mano, eu me deixei levar por aquilo que tava rolando, né? E eu falei, caraca, mano, tipo, o que eu tô fazendo aqui não tá expressando a glória de Deus, sabe? A forma como eu tô vivendo não tá revelando a vida de Deus através da minha vida, sabe? Eu tô vivendo como todo mundo, então isso tá totalmente errado, né? A vida que eu prego não tá sendo a mesma vida que eu tô vivendo aqui. Então, eu acho que isso aí talvez tenha sido a maior dificuldade para mim na época da adolescência, porque, cara, adolescente, pelo menos para mim, né, quer estar no meio da galera, quer ser aceito por um grupo, né, cara, e quando você tem que se posicionar contra as pessoas, é muito difícil você fazer isso. Então, várias vezes eu tive que me posicionar e não arredar o pé, sabe, falar, mano, essa aqui é a minha posição e acabou. Se vocês quiserem que eu ande junto com vocês ou que vocês andem junto comigo, cara, essa é a minha posição e eu não vou mudar por causa de vocês, sabe? Mas também foi libertador porque a partir do momento que eu falei, mano, isso aqui é quem eu sou e eu não vou abrir mão dos meus princípios, daquilo que eu acredito, né? O pessoal começou a me respeitar e, tipo, entender que, tipo, cara, o Matheus, o pessoal fala, o Matheus é todo certinho, pá. Mas, mano, eu falava, eu sou mesmo e acabou, velho. Tipo, eu não vou passar a cola pra você, eu vou deixar você se ferrar ali, não estudou porque eu não quis, mano. É isso, mano. Tipo, o pessoal sabia. Então, isso também, depois de um tempo, é claro que foi muito difícil, né? Conseguir firmar quem eu era. Mas depois que eu tive essa, sei lá, que eu consegui alcançar isso, também foi muito bom porque eu vi, cara, as pessoas realmente me enxergam como alguém diferente, como alguém de Deus. Então, foi legal. É isso, pode falar, Lê. Acho que é a mesma coisa. Eu acho que é mais na parte de relacionamento também, né? Porque as meninas normalmente elas ficam, ai, não. E eu acho que na parte de sentimentos também. Eu acho que a parte adolescente é onde a gente está com os sentimentos muito aflorados, né? Então, a gente vive muito intenso, a gente sente muito. Então, ou a gente está muito feliz ou a gente está muito triste. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a gente não pode deixar que os nossos sentimentos nos dominem. Então, com as minhas amizades, eu nunca fui uma pessoa muito polêmica. Eu acho, né? Então, as minhas amigas, elas já me conheciam. Então, pelo fato de eu nascer, né? Crescer na igreja, eu demonstrava isso para elas também. Então, elas já me conheciam. Então, isso era mais fácil para mim. Eu não tinha tanta essa dificuldade de falar, eu não vou, porque elas já me conheciam. Então, acho que mais na parte do ensino médio, assim, que foi quando foi um choque, mudar de escola e ir para o primeiro ano, ver as pessoas fumando, assim, no meio do nada. Eu acho que eu falei... Na sala de aula. E eu me deparar com todas aquelas coisas, eu falava, gente, eu acho que agora eu cresci. Então, eu acho que essa fase, assim, sabe? Porque quando a gente está na igreja, a gente vê sempre as coisas muito certinhas, não tem nada demais. Mas quando a gente sai da bolha da igreja, a gente vê muitas coisas. Então, quando a gente começa a trabalhar, começa a estudar, começa a ir para a faculdade, então a gente percebe algumas coisas. E quando eu percebi isso no ensino médio, eu falei, tá, agora eu preciso ser mais firme nas minhas decisões. Então, tipo, se alguém começava a brincar com algumas coisas, eu tinha que ser firme. Então, se alguma pessoa está lá brincando, fazendo piadinha, você tem que ser um pouco mais firme, você não vai ficar rindo junto com a pessoa, né? Óbvio que a gente vai errar às vezes, mas não pode sempre deixar se levar. E eu lembro que tinha muito dessa, sabe? Eu acho, como eu estava de manhã, o ensino médio de manhã é mais tranquilo do que à noite, né? Então, não tinha como sair de noite beber. De manhã já está difícil, já imagina tá de noite. E aí eu lembro que no primeiro ano do ensino médio eu estudei de manhã, tinha umas coisas assim, né? Mas não era tanto. E o segundo ano do ensino médio foi à noite. Mas eu fiquei 3 meses, foi pandemia. Então, tipo, eu não tive ensino médio. Então, já, né, não vivi tanto nessa parte. Mas eu lembro que as pessoas saíam da escola e elas iam ficar com as pessoas, né? Iam beijar, iam fazer as coisas. E aí eu lembro que eu saí e eu tinha uma melhor amiga, que ela não esteja aqui, né? Não vai ouvir de jeito nenhum. Enfim, e eu tinha uma melhor amiga e a gente cortou, né? Cortou ali o laço, a gente não conversava muito. E eu lembro que eu saí assim e as pessoas estavam falando, viu? Você viu tal pessoa? Ela foi ficar com tal pessoa atrás do muro. E eu falava, gente, não acredito que ela está fazendo isso. E eu, com a minha pleníssima, falei, meu Deus, por que ela está fazendo isso? E aí eu lembro que eu saía e eu vi muitas coisas, né? Indo embora de ônibus 11 horas da noite, eu via muitas coisas.
E eu ficava pensando, nossa, graças a Deus que eu tenho a mente centrada, porque muitas vezes a gente se deixa levar por emoção, por sentimentos na hora, por propostas, e às vezes a gente se arrepende, né? Porque imagina, você passar a escola inteira, passar os seus anos na escola, sendo mal falado, sendo mal visto, e isso é ruim para você, né? Então, isso é ruim para você também. Então, é um seu testemunho, sabe? O que você faz na escola, as pessoas elas vão olhar para você, querendo ou não. Então, isso é o seu testemunho. Então, você precisa prestar atenção um pouco no que você fala, no que você faz, porque são as suas atitudes que vão revelar as atitudes de Cristo. Então, as pessoas elas vão olhar para você, mesmo você não querendo. Eu falo, nossa, o Matheus ele é diferente. Por quê? Porque está refletindo Cristo. Então, eu sei que é difícil, muitas vezes é difícil, porque às vezes a gente é muito bateu, levou, né? Tem aquelas reações. E eu, às vezes, eu sou um pouco brava demais. Então, eu sou muito explosiva, às vezes eu falo, ou às vezes não. Então, eu tenho que tomar cuidado nisso também, sabe? Então, para as pessoas que são mais explosivas, é difícil, né? Saber lidar. Então, eu acho que é mais isso. Gente, por que estão olhando para mim? Eu queria Eu não entender gostei. também, gente. Ah, mano, a gente tá diferente. Explosivos tratados. Mas falando sobre um pouco da pergunta da Chloe também, que eu acho que eu não respondi. Nem já se respondeu. O que a gente teve que abrir mão por conta do Nossa Vida com Deus, ministério, não lembro qual é a pergunta. Mas... Ah, tá. Oh, meu Deus. Assim tá bom, vou começar a gritar. Mano, é que... Mano, talvez... Tenta baixar um pouquinho o retorno pra mim, é que tá muito alto, aí eu falo baixo. É sério. É sério. Ah, agora eu vou falar mais alto, obrigado. Então, eu acho que a Ale falou que o pessoal ficava na escola dela atrás do muro. Um bagulho engraçado é que na minha escola o pessoal ficava no abacateiro, né? A gente tem o nosso abacateiro, a Letícia sabe, pô. Ela estudou na minha escola. Mano, não, calma, família, calmou. Especifique, Matheus, especifique. Relaxa, deixa eu explicar o bagulho. Cara, Gente, então, não pode ficar o Zé tá ligado também, mano. Então, mano, tipo, eu ia pro abacateiro da nossa igreja, muito bom, recomendo. Tinha câmera, colocaram, não é verdade. Então, você é louco. Então, aí, tipo, na minha escola, tinha uma árvore gigantesca, um abacateiro, né? E lá é o lugar do pessoal ficar, né? Então, mano, era engraçado, né? O pessoal falava, você foi abacateiro, não sei o que lá. Era esses papos, assim, tá ligado? Só que, mano, uma coisa que eu tive que abrir mão muitas vezes, mano, foi de realmente ficar com mina. Porque, mano, as minas chegavam e você tinha que dar o fora das minas, tá ligado? Porque você falava, mano, eu não... Que isso, mano? Mano, deixa eu falar aqui, parça. Que isso? Mas, mano, tipo, né, eu tive que abrir mão várias vezes. Porque, mano, nós é homem também. Tipo, às vezes você quer ficar com a mina, mas você fala, mano, eu não vou jogar meu testemunho fora, minha vida com Deus, por causa de uma parada assim, tá ligado? Então, isso foi uma das coisas, tipo, cara, não, vou ficar quieto. Mas, quantas vezes, mano, a gente não recusa umas paradas assim, tipo, por conta da nossa vida, principalmente com Deus, cara, né? Então, é uma das coisas aí. Como o Matheus já falou dos contatinhos, eu queria que a Lê falasse como foi lidar com os contatinhos e também como Deus... Olha o namorado dela aqui, ó. Olha o namorado dela aqui. E também a outra pergunta é como Deus confirmou quem era a pessoa certa para você se relacionar. Epa! Ratinho! Gente, calma aí, deixa eu falar um negócio. Ele gosta. Deixa eu falar um negócio antes. Por onde que eu começo? Calma aí, Lê, deixa eu falar um negócio antes. O Matheus falou da dificuldade de ser a mesma pessoa dentro e fora da igreja. E isso é algo que eu percebo muito, gente. Eu acho muito, tipo, engraçado, assim, né? Que nós temos a necessidade humana de pertencer a algo. Só que quando a gente escolhe pertencer a Cristo, a gente não se dedica 100%. E as pessoas lá fora, quando elas escolhem pertencer a algo, elas se dedicam 100%. E quando a gente anseia pertencer a algo, daí a gente acha algo que a gente vai pertencer, por que a gente não consegue se desdobrar 100% e ser realmente fiel a isso, sabe? Isso é uma
uma dificuldade não só da adolescência, eu acho que da vida inteira, que tem pessoas que, infelizmente, têm que seguir caminhos mais longos para poder chegar até Cristo, e elas vão buscando pertencimento a coisas, e nunca acha. E, às vezes, nós achamos nosso pertencimento certo ser cedo, que nosso pertencimento é Cristo, amém? Mas nós temos aquele duplo pertencimento, sabe? Isso é uma característica muito feia do ser humano, gente. Pode falar, Bia. Deixa eu conseguir pensar. Brincadeira. Bom, vamos lá. Por onde que eu começo? Eu sempre pensei que a pessoa certa, ela seria a pessoa que me fizesse alguém melhor, né? E que me faça estar mais perto. Gravando, gente, que vergonha. Meu Deus. Eu lembro que com 12 anos eu escutei uma ministração específica sobre isso. E eu falei assim, Senhor, eu vou fazer um propósito. Então, eu vou tirar o refrigerante. Gente, faz desde os meus 12 anos que eu não tomo refrigerante. Porque eu falei assim... Tá, amém, quero beber coca. E eu falei assim, eu vou tirar algo que eu gosto muito para que o Senhor fale comigo a respeito disso. Fale comigo a respeito do meu casamento, fale comigo a respeito do meu marido. E eu passei a minha adolescência, né? Eu ia falar minha vida inteira. Passei minha adolescência pensando nisso e pedindo para o Senhor que Ele me desse certeza em relação a isso. Obviamente que eu já gostei de outras pessoas, mas eu não sentia paz em relação a isso. E eu não sentia paz em relação a isso. E sempre quando eu orava para o Senhor, né, pedindo a direção dEle, eu sentia que não era isso. Então, uma coisa que vocês precisam prestar atenção é se o Senhor está nisso, o Senhor vai te dar paz, Ele vai confirmar através de pessoas, enfim. E quando eu conheci o Gabriel, porque, gente, a gente estava na mesma igreja, mas a gente não conversava, a gente não tinha zero amizade. E eu lembro que a gente começou a trabalhar juntos, e a gente ficou muito tempo juntos. E antes de começar a trabalhar, o Gabriel ele mora perto da minha casa, né, a Neide, e eu mandei uma mensagem para ele, falei, viu, eu vou fazer célula aqui no Florence, eu preciso de alguém para tocar, será que você não pode vir tocar aqui na minha célula? Eita! Eu preciso de alguém para tocar, será que você não pode me acompanhar? Tocou até seu coração. Oh, aleluia! E eu falei, você não quer fazer célula comigo? E aí eu falei, gente, não conhecia o Gabriel, zero, nada. E eu lembro que ele falou, vamos, né? E a gente ia, né, do Campo Grande, às vezes a pé, andava quilômetros até a casa da Larissa, porque a gente não tinha dinheiro para passe. Eu lembro que a gente fazia essa troca, né? A gente parava na John Boy, descia a pé, e a gente virou amigo, tipo, a gente conversava muito. E aí, nessa época, a gente estava fazendo célula juntos, o Gabriel era muito chato nessa época, tá, gente? Só para deixar claro. Ele era. Só nessa época aí, só? Brincadeira. E a gente começou a fazer célula se aproximar. Aí eu comecei a trabalhar na USF. E, gente, para mim, trabalhar na USF foi outro mundo, né? Falei, nossa, incrível, maravilhoso. E surgiu uma vaga. E eu fiquei pensando, nossa, quem que eu vou indicar para essa vaga, né? E aí eu falei assim, tem um menino da minha célula, vamos falar, né, para minha chefe. Minha chefe era da igreja. Era a Tati, na época. E eu comecei a ligar desesperado pro Gabriel. E eu falei, Gabriel, atende o telefone, tem uma vaga para você. Hã? Só que não, gente. Aí eu falei assim, atende o telefone, tem uma vaga para você. Enfim, ele fez entrevista, passou. E a gente começou a trabalhar junto. Então, a gente ficou muito próximos. E eu vi... Aqui é o Strack, então eu conheço o Gabriel, por isso que eu chamo ele de Gabriel. Porque eu vi uma outra parte do Gabriel. Me valoriza. Eu vi uma outra parte. Porque você estando com a pessoa todos os dias, conhecendo a chatice dela, você vai entender de fato quem ela é. Então, antes de se tornar, né, o amor da minha vida, se tornou meu amigo. Ai, gente, eu não tô aguentando. Que isso, mano? Que isso? Ai, gente, para. Enfim, Tô até com vergonha aqui, mano. Antes de saber, né, antes de sentir, de gostar do Gabriel, eu vi ele como um amigo. Então, eu tinha ele como uma pessoa que eu poderia ser quem eu era, gente. Eu era doida, maluca, e ele estava lá sem saber de nada. Enfim, e o tempo passou e eu senti algo diferente. Falei, nossa, ele é meu amigo, eu gosto dele. E eu comecei a orar em relação a isso.
E eu lembro que a gente conversou sobre isso. Que loucura. E aí eu comecei a orar em relação a isso. E o Senhor foi falando comigo, sabe? Porque além de ser um rostinho bonito, além de ter um ministério na igreja, nem tanto, né? os nossos amor é cego. propósitos eles precisam estar juntos, né? Então a gente precisa ter ali a mesma direção. E eu lembro que eu orei muito em relação a isso. A gente começou a conversar. Enfim, meu pai ele não autorizava. Meu pai ele era muito bravo, ele não deixava. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E a gente foi conversar com o pastor Eduardo. E o pastor Eduardo falou assim, vocês vão orar. E eu lembro que eu conversei com o Marcelo, né? E ele deu um tempo pra gente. E ele deu 6 meses. E ele falou assim, orem por 6 meses. Eu falei, gente, 6 meses é muita coisa. Eu não vou orar, não. Vou orar só 2 meses, tá bom. A gente vai falar com meu pai, vai dar tudo certo. E aí, deu 2 meses, né? Acho que foi em fevereiro. No acampamento, o Gabriel conversou com meu pai. Meu pai falou, não, vocês não vão namorar. E eu falei assim, gente, como não? Tá tudo certo, por que não vai deixar? E ele falou assim, não é o tempo ainda. E a gente passou por vários processos. E eu lembro que era muito difícil mesmo. Porque tinha até um episódio anterior, eu fui para o IEM, não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já ouviram. Eu fui para o intensivo de missão. E eu estava muito brava, assim, com a minha situação na época, com aquilo que eu estava vivendo com Deus. Não estava feliz. E eu falei assim, Deus, eu não quero mais nada da minha vida. Eu vou para o IEM, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Se o Senhor não falar comigo, tá bom. E eu falei assim, eu não quero mais saber do Gabriel, eu não quero saber mais de nada, eu não quero que o Senhor confirme nada a respeito disso. E eu falei nesse sentido assim. Eu falei, eu quero ir lá para que o Senhor fale a respeito do meu propósito de vida, aquilo que eu preciso fazer. E eu fui muito com o coração aberto. E eu lembro que eu cheguei lá. Gente, foi muito impactante estar lá, sabe? Porque outra coisa que vocês precisam fazer é buscar situações para que você cresça espiritualmente, que vocês entendam o propósito de vocês. Então, se tem um acampamento, se tem uma conferência, se tem um intensivo, vão, sabe? Gastem a sua adolescência em relação a isso. E eu consegui fazer isso depois que eu comecei a trabalhar. Então, eu peguei o meu dinheiro que eu tinha guardado, vi a oportunidade e fui sozinha, num ônibus, 9 horas, sozinha, para Uberlândia. Gente, corajosa. Fui na rodoviária, peguei o ônibus e fui. E nessas 9 horas, passando dentro do ônibus, eu comecei a refletir sobre a minha adolescência, sobre a minha vida. E eu falava, Deus, não é possível que eu esteja aqui e o Senhor não fale comigo. E eu pedia muito uma direção de Deus a respeito disso. Então, eu fui para o IEM, o Senhor falou muito comigo, falou a respeito de identidade, sobre a nossa igreja, falou sobre a minha vida como um todo. E no último dia, eu senti o Senhor dando clareza no meu coração. E eu voltei de lá uma outra pessoa. Não que eu não amasse mais o Gabriel, mas eu voltei decidida. E eu falei assim, Senhor, se for da sua vontade, vai acontecer. E eu não vou fazer mais nada em relação a isso. Vai fluir. E eu lembro que eu voltei e a gente não estava se falando. Eu falei assim, Gabriel, não quero mais falar, né? A gente vai ficar um tempo sem se falar, para que o Senhor realmente confirme isso no nosso coração. E se for para ser um dia, a gente vai voltar a conversar. E eu lembro que a gente voltou a conversar no acampamento. Gente, era uma outra pessoa. Nós dois voltamos diferentes. E eu falei, olha, isso. O Senhor falou comigo a respeito disso. Então, vai ser um novo tempo. Por isso que, nesse acampamento de fevereiro, eu falei assim, vamos falar com o meu pai, porque eu acho que agora ele vai deixar, ele vai reconhecer que a gente está diferente. E não deu certo. E eu fiquei muito frustrada em relação a isso. E o pastor falou, não, ora mais 6 meses aí. Eu falei, gente, é muito tempo. E a gente ficou nessa, né? E a gente fez um propósito de não se falar nesse tempo. Então, a gente não conversava pelo WhatsApp, a gente não conversava pelo Instagram, e era muito difícil. Então, a gente falou assim, vamos ver se é isso mesmo que o Senhor tem para nós. Então, vamos deixar os nossos sentimentos de lado, porque conversar todo dia alimenta o sentimento, né? Então, se realmente a gente tiver um sentimento um pelo outro, isso vai acontecer, e a gente vai conversar só no culto. E eu lembro que eu aproveitava o culto do Wake do Mover e ficava falando, aconteceu isso na minha semana. Ficava doida. E a gente conversava, e foi muito intenso. Gente, passaram 6 meses. E eu falava, meu Deus, vai demorar horrores. É muito tempo. E em agosto, o Gabriel foi falar com meu pai e ele autorizou. E ele falou assim, eu não tinha autorizado vocês ainda, porque não era o tempo de Deus, mas o Senhor já havia me falado que seria o Gabriel.
Gente, isso, no dia que a gente começou a fazer célula, ou seja, o meu pai já sabia disso, antes mesmo de eu gostar do Gabriel. Então, na época que eu fazia célula com ele, antes dele trabalhar comigo, o Senhor já tinha falado com o meu pai. E eu falei, gente, por que você fez tudo isso comigo? Por que você me fez esperar todos esses meses? E ele falou assim, porque vocês não estavam no tempo certo ainda. O Senhor queria falar com vocês, o Senhor queria moldar vocês para isso. Então, às vezes, a gente quer muito uma coisa, quer muito que aconteça naquela hora, e às vezes não é a hora certa. Às vezes, o Senhor está planejando uma outra coisa, está esperando que vocês amadureçam para entrar no relacionamento. Hoje, a gente é uma outra pessoa. Não é que a gente está 100% evoluído, não está 100% evoluído. Mas a gente tem uma outra mentalidade. A gente trabalha, tem faculdade, está fazendo as coisas. Então, é esse tempo, sabe? Às vezes, a gente quer estar na adolescência e falar, não, ele vai ser o amor da minha vida, eu vou casar com ele. Mas cadê os recursos para isso? Você trabalha, você estuda, você já está encaminhado? Porque é muito importante. Não é só montar uma família com os sonhos do seu coração, mas é ser realmente alguém disposto a trabalhar e fazer com que isso aconteça, sabe? Então, hoje, eu vejo que é um outro nível. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que não deu certo antes. Porque a gente não estava com a mentalidade que o Senhor nos deu hoje, sabe? Estar preparados, estar maduros o suficiente para entrar no relacionamento. Porque não é brincadeira, gente. Casamento, um relacionamento, você vai construir uma nova família. Então, se você não tiver a sua identidade firmada, se você não tiver recursos financeiros, não estiver bem com você mesmo, vai dar ruim. E o que adianta a gente começar a namorar na adolescência e chegar com 22 anos, 23 anos e desistir? Você vai ter jogado a sua vida fora. Porque você perdeu tempo com uma pessoa. Então, não perca tempo, sabe? Que vocês estejam com o coração guardado de vocês, sabe, meninas? Não deixe que qualquer pessoa venha e fale alguma coisa e você já fique encantada, sabe? Não é assim que funciona. A gente precisa ser racional. Uma coisa que o Gabriel falou, ele falou assim, Alessandra, eu te amo racionalmente. Hoje eu entendo que você, não só pelos sentimentos, né? Mas pela razão. Então, eu te escolho por isso também. E hoje eu estou mais firmada. Então, hoje eu vejo isso, sabe? A diferença de você amar uma pessoa, não só porque você está apaixonado por ela, perdidamente apaixonado, porque ela é linda e maravilhosa, mas porque você escolhe ela e também você vê o seu propósito de vida. Então, antes de você entrar no relacionamento, você precisa ver se o seu propósito bate com a pessoa, se ela é uma pessoa responsável, se ela está ali na igreja por causa do Senhor, porque o que vai manter vocês na igreja não é o seu ministério. Sinto muito, não é o seu ministério, mas é a sua vida com Deus. E é aquela pessoa que vai te impulsionar a estar melhor, estar mais perto do Senhor. Então, vocês precisam escolher certo, para que no futuro vocês não se arrependam. E é isso, sabe? Estejam sensíveis a ouvir a voz de Deus e a ver o que Ele tem para vocês. Porque não é algo qualquer, né? É algo muito importante. Você é louco. Depois dessa, falar o quê? Tá doido. Aulas, tá? Aulas. É pra eu falar? Gente, eu não namoro, não. O que eu vou falar? A sua espera. Amém. Tô esperando no Senhor. Ele não demora, ele capricha. Tava falando com alguém ontem. Pô, vocês estão ligados, né? É isso, pô. Então é isso, gente. Esse cara, mano. Você vai falar? Não. Depois dessa, eu vou aqui, pô. A Lê falou muito da parte do relacionamento dela, da parte do relacionamento dela com o Senhor. E nós vemos a importância de realmente ter um relacionamento com o Senhor na nossa vida. A importância de realmente saber o que o Senhor quer para a nossa vida. Como a Lê falou, não era o tempo do Senhor. E ela não sabia isso. O coração dela estava querendo que fosse no tempo dela, né? E muitas vezes algo pode ser roubado de nós quando nós não fazemos no tempo do Senhor e na vontade do Senhor. Então, cada vez mais na nossa vida, todo momento a gente percebe que a importância de ter um relacionamento com o Senhor, de conhecer o coração dele, de ter uma intimidade com ele, realmente saber, conhecer aquilo que você pertence, sabe? E saber o que o Senhor quer para ti. Então, nossa, gente, calma aí. É que eu tô respirando ruim, daí eu tô... Não, é que eu tô respirando ruim, daí eu tô meio coisada. Mas, enfim. E falando de relacionamento com o Senhor, como foi colocar prioridade nisso? Porque quando a gente é adolescente, a gente quer fazer isso. Eu falo por experiência própria. Quer fazer isso, e no final não faz
Nada. E como foi ter comprometimento de ter um relacionamento firmado com o Senhor? Pode falar. Cara, relacionamento com Deus é uma coisa muito... Eu acredito que seja um negócio que não depende dos seus sentimentos. Se você for esperar estar sentindo para se relacionar com Deus, cara, você não vai se relacionar com Deus, né? Relacionamento com Deus é muito mais se trata muito mais do quanto você tem a intenção de estar com Deus, independente do seu sentimento, independente do quanto tempo você tem, né? Porque, cara, né, se a gente não prioriza Deus na nossa vida, na nossa rotina, na nossa vida como um todo, cara, a gente não vai ter relacionamento com Deus, né? Inclusive, na minha vida, tipo, eu sempre tive uma vida muito corrida, né? Agora mais do que nunca. Mas, cara, quando a gente não coloca como prioridade, fala, não, cara, eu vou buscar Deus todos os dias, eu vou ler a Bíblia todos os dias, sabe? Eu vou orar todos os dias, cara, a gente não ora. Até vir na igreja, cara, eu passei por isso principalmente quando eu fiz 18 anos, né? Eu acabei de sair do ensino médio ali, comecei a fazer faculdade, e uma das coisas que aconteceu comigo foi que, cara, eu entrei na faculdade, uma vida nova, tudo mudou ali, tudo que eu fiz 18 anos. Mano, quando você faz 18 anos, vou falar pra vocês, a vida vira de cabeça pra baixo, assim. Tipo, vocês acham que, fazer 18 anos, vou ser livre, vou sair pro rolê com a galera, vou tirar a carta, vou andar de carro, posso ser preso. Não é assim, não, pô. Você faz 18 anos, aparece um monte de responsabilidade, um monte de coisa, e você vai ficando maluco, né? E, cara, eu fiz 18 anos, eu lembro, eu comecei na faculdade, eu estava acostumado com a escola, né? A escola sempre foi muito tranquilo para mim, mas aí chegou na faculdade, cara, é outro patamar o negócio ali, entendeu? Tipo, quando você tira nota baixa ali, e um monte de entrega, um monte de coisa, matéria para estudar, professor que não tem didática nenhuma, que não tá nem aí para você, sabe? Se você Ensino não médio já tá assim, cara, já na exato. faculdade. Não, mas eu não tava acostumado. Tipo, se você não vai na aula, o professor não tá nem aí, se você não tirar nota, ele não tá nem aí, eles não se importam contigo, né? Então, você fica meio perdido, você fala, e agora? O que eu faço? Tipo, só depende de mim ali e tal, às vezes até o que não depende de você tem que fazer também. E aí, cara, eu passei por um momento muito difícil que foi que eu comecei a ficar meio que bitolado, né? Eu tava totalmente fora da minha zona de conforto ali, né? Tudo muito novo para mim. E eu comecei a ficar meio que bitolado, né, nessa parada da faculdade, assim, tal, os meus horários, assim. Eu comecei a faltar nos cultos ali, comecei a deixar minha vida com Deus dar uma baixada, porque à medida que as outras demandas da minha vida começaram a crescer, né, eu comecei a deixar minha vida com Deus ali. Falei, eu vou orar só um pouquinho hoje, ler a Bíblia eu leio no domingo, tá ligado? No final de semana, que eu vou estar mais suave, tal. Cara, passei por um tempo, cara, que eu busquei muito pouco a Deus. Eu tava até deixando de vir nos cultos, não, eu falava, tem que estudar, né? Tinha nota baixa, vou ter que recompensar agora. Cara, até que eu tive um momento que, cara, eu tava quase surtando, mano, a ponto de, sei lá, ter um burnout. Eu falei, eu vim aqui na igreja e falei, Deus, vou fazer um voto com o Senhor. Eu nunca mais vou deixar de te buscar, de vir na igreja, de vir no culto, por causa das outras coisas, minhas outras atividades que eu tenho, daquilo que eu tenho que entregar, porque o Senhor tem que ser a prioridade na minha vida, né? Na nossa vida, cara, a partir do momento que a gente coloca Deus como prioridade acima das outras coisas, cara, Ele nos recompensa por isso, sabe? Depois disso, sei lá, eu tive vários perrengues também, mas, cara, eu nunca mais me encontrei naquela situação que eu tava, né? E, inclusive, falando nisso, cara, quando a gente realmente tem uma vida com Deus, a gente realmente abrir mão das nossas vontades, daquilo que a gente podia fazer para servir a Deus, né? A palavra de Deus fala, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, né? A minha vida é muito exemplo disso, porque, cara, olhando para minha vida como um todo, assim, principalmente essa questão da faculdade em si também, cara, é muito louco, porque eu estava em período integral no ensino médio, das 8 da manhã até as 4 e pouco, até 4, eu acho. Isso. E eu também tinha as coisas da igreja, final de semana inteira na igreja, costume ficar o dia todo aqui no sábado, domingo também de escala e tal. Cara, no ensino médio, eu vou ser bem sincero com vocês, eu quase não estudei nada, tipo, eu estudei muito no ensino médio ali, as matérias do ensino médio, curso técnico, beleza.
mas eu não estudei quase nada para vestibular, né? Vamos assim dizer, para fazer faculdade, nem nada do tipo. Eu cheguei a assinar uns negócios lá, mas nem cheguei a estudar muito. E, cara, só que a vida inteira, cara, eu sempre priorizei muito a Deus, acima de todas as coisas. E quando chegou na minha época do ensino dos vestibular, tal, faculdade, eu já sou um pouco ansioso, né? Comecei a ficar maluco, falei, mano, não estudei nada, o que vai ser de mim? Então, terceiro ano do ensino médio, tá ligado? Eu quero umas faculdades mó difícil, curso difícil, uma pá de gente na concorrência aí, e eu, cara, eu não consegui estudar esse ano. E eu falei, cara, se não for por Deus, eu não passo em nada. Se não for por Deus, eu não passo em nada. Porque eu não tive preparo nenhum. E, cara, nisso, Deus me deu graça, sabe? Eu consegui entrar na faculdade que eu queria, no curso que eu queria, né? Não só nisso, né? Mas, tipo, várias outras coisas. Se eu for falar tudo aqui, eu vou ficar meia hora. Mas, cara, Deus, Ele nos recompensa. Quando a gente tem uma vida com Deus, cara, é isso que eu queria falar. Cara, quando a gente prioriza Deus em primeiro lugar, cara, todo o resto flui, sabe? Todo o resto da nossa vida vai para frente. E o contrário acontece também. Quando a gente começa a focar na nossa vida fora, deixar Deus de lado, cara, tudo começa a desandar. Mano. Eu falo por experiência própria, velho. Né? Quando a gente começa a viver de acordo com as outras demandas que a gente tem na vida e deixa Deus em segundo plano, cara, tudo vai por água abaixo. Mas, cara, quando a gente tem um relacionamento com Deus firme, sabe? Independente do seu tempo. Você fala, não tenho tempo hoje. Mano, independente se tem tempo, dorme menos. Sei lá, dorme 3 horas só na noite, mano, mas busca Deus, né? Eu acho que é muito uma questão de disciplina. Então, ter vida com Deus é isso, cara. É ser independente do que estiver acontecendo, você buscar Deus e que tudo dá certo. Basicamente isso. Fala aí. Eu acho que essa parte da adolescência e da juventude, eu me sinto velha falando isso, é a parte mais corrida que a gente tem, né? Eu acho que trabalhar e estudar é muito corrida. E o que eu tenho tentado fazer nos últimos dias é aproveitar o horário da minha pausa. Então, e uma experiência muito forte que eu tive com o Senhor nesses dias é que eu estava, tipo, muito triste mesmo, por uma situação que tinha acontecido comigo. E eu falei assim, tá, eu vou sentar aqui, eu não vou comer agora, porque eu tinha 1 hora de almoço, né? Almoço barra janta. Era 5 horas da tarde e eu sentei e eu falei assim, vou colocar uma música, vou ficar em silêncio, não vou falar nada, Deus. E eu lembro que eu coloquei a música e eu fiquei em silêncio, assim, brava. E eu comecei a chorar e eu falei assim, Deus, você não está vendo a minha situação? Você não está vendo o que eu estou passando? Sabe quando a gente começa a questionar tudo e todos? E o Senhor foi falando comigo, tipo, e eu brava e o Senhor falando comigo. Gente, pensa, no dia que eu não queria fazer nada, eu não queria falar com ninguém, eu não queria nem trabalhar. E o Senhor, ele veio de uma forma inexplicável. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, muito, muito. E o Senhor, todas as vezes em que eu fico dessa forma, o Senhor me lembra do meu propósito. E Ele, Sandra, eu estou com você. E eu fechei os meus olhos e eu comecei a me imaginar dançando com Jesus. E o Senhor, tipo, claramente assim, sabe? E eu me via. Quando eu começo a dançar, eu sinto que eu estou segura com Ele. Eu não sei se vocês conseguem imaginar isso, mas é como se você estivesse dançando com o seu Criador. E ali eu falava, Deus, eu estou dançando com o Senhor, então o Senhor está comigo aqui. E o Senhor começou a falar muito comigo a respeito disso, de estar presente, de me ver. E eu lembro que eu estava ouvindo uma música, eu não lembro qual era a música, e eu abri Apocalipse, eu estava lendo Apocalipse. E antes de ler Apocalipse, eu estava orando ao Senhor. E eu orei, e aí eu falei assim, tá, agora eu vou ler a Bíblia. Não, agora eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer o meu devocional. E eu abri e comecei a ler Apocalipse. Gente, o que eu estava lendo em Apocalipse era a minha oração anterior. E eu não lembrava do capítulo, não lembrava de nada. E o Senhor começou a falar comigo a respeito disso. Então, naquele dia, eu estava muito triste, eu estava muito mal. E o Senhor, Ele foi movendo em mim de uma forma diferente. Mas não é assim todos os dias. A gente não tem vontade de ler, a gente não tem vontade de orar. E independente se a gente tiver vontade ou não, a gente precisa fazer. Então, eu sei que eu tenho sido falha, às vezes, nisso, sabe? Por deixar a vida corrida, por deixar que os problemas da faculdade nos afetem. E, às vezes, a gente acaba se esquecendo de que tudo que a gente precisa está ali. Só basta a gente procurar, né? Então, o Senhor, Ele está ali, disponível para a gente. Mas, se a gente não for até Ele,
Isso cabe a nós, sabe? Ir até Ele, buscar Ele. Então, muitas vezes a gente reclama, Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Deus não está vendo isso? O Senhor não pode mudar? Ele pode fazer, mas Ele quer ouvir o seu coração, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer que você fale para Ele aquilo que você precisa, Ele quer que você abra o seu coração para Ele. E muitas vezes a gente não vai ter palavras certas. A gente não vai ter uma oração linda e maravilhosa. Às vezes a gente vai ter só as nossas lágrimas ali diante dele. E eu lembro uma coisa que eu sofri muito na minha adolescência, era sobre ansiedade. Eu lembro que teve um culto do Wake, que, gente, louca, mas eu ministrei para a igreja inteira sobre ansiedade. E eu falei, meu Deus, como que eu fiz isso? Não sabia nem falar, estava muito nervosa nesse dia. Olha, ela já sabia que ela ia ser psicóloga, gente. Tá vendo, gente? E nessa época eu nem sabia, nem imaginava. E eu lembro que eu passava muito por isso, nessa questão de ansiedade, sabe? De estar sempre nervosa, de estar sempre preocupada com o meu futuro. E o Senhor já foi falando comigo a respeito disso. E o Marcelo uma vez falou assim, quem vai querer ministrar? Não sei como, por que eu aceitei. E eu falei assim, tá bom, eu ministro. E eu não tinha tido a noção de que era para a igreja inteira, né? Era um culto de quinta-feira. Falei, não vai ter muita gente. Gente, lotou tanto aquele dia, que eu falei, meu Deus, a minha vontade era sair correndo. E eu lembro que o pastor Bilal estava na minha frente, todos os pastores assim, e eu ministrando, falando sobre ansiedade, tremendo, ansiosa, não conseguia falar nada. E eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas o Senhor já estava movendo e falando comigo a respeito disso. E todas as vezes o Senhor me lembra, Alessandra, deposita sua ansiedade em mim, sabe? Descansa o seu coração. Tem um versículo em Filipenses que fala sobre isso e eu gosto muito. Agora eu esqueci qual é o versículo exatamente, mas enfim. E, sabe, lancem a sua ansiedade no Senhor, lancem suas preocupações no Senhor, fale a respeito disso para o Senhor. Às vezes a gente fala muito com o nosso amigo, Matheus, estou precisando de dinheiro, você não quer me prestar um dinheirinho? Não quero, não. Por favor, né? E a gente fala, nossa, eu estou precisando de tanto dinheiro, minha situação financeira está horrível, nossa, eu não sei o que fazer. Mas, gente, ora, sabe, o Senhor, Ele é o Deus da provisão. E isso tem sido a nossa palavra desse ano, provisão. Então, que o Senhor seja o seu Deus da provisão, sabe? Que Ele seja o seu socorro bem presente. Que o Senhor seja o seu Pai, que Ele seja tudo aquilo que você precisa. Então, muitas vezes, o que a gente precisa é tomar vergonha na cara mesmo. Literalmente tomar vergonha na cara e fazer, sabe? Falar com Ele. Então, é isso, gente. É um tapa que o Senhor tem me dado todos os dias e eu quero compartilhar com vocês a respeito disso. Mano, eu quero falar um pouco sobre o que ele falou, tipo, de confiar em Deus. A gente tem muito eu não diria esse medo, mas a gente não confia 100% no Senhor, sabe? Às vezes a gente está passando por dificuldade, a gente prefere passar sozinho, sofrer sozinho e falar com uma pessoa do que falar com Jesus. E é uma coisa que eu tenho tentado melhorar isso. Tipo, falar, mano, eu tenho o meu pai, eu tenho uma pessoa que eu posso confiar, então a gente precisa depositar mais essa confiança em Jesus e confiar que Ele vai resolver todos os nossos problemas. Posso falar? Engraçado porque eu acho que não só comigo, mas na adolescência todo mundo é assim, né? Tipo, eu tenho medo de falar com os meus pais, eu tenho medo de falar sobre os meus sentimentos, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. E eu lembro que eu tinha, a minha discipuladora era a Sara, e hoje é a Dai, e eu lembro que eu falava muito com ela a respeito disso. Eu falava, Sara, eu estou muito ansiosa e eu não sei o que fazer. E ela me ajudava em relação a isso, sabe? E uma coisa que a gente não pode fazer é ficar quieto, né? Às vezes a gente está passando por um problema, a gente fala assim, não vou falar para ninguém, é isso, vou passar com Deus. Mas não, gente, falar vai aliviar, sabe? Falar é importante para que você tenha uma outra visão daquilo. Como eu falei, a gente, quando a gente era adolescente, quando a gente é adolescente, a gente sente muito, a gente é muito intenso. E para a gente, uma situação, ela é muito grande. E, às vezes, ela não é tudo isso. Não que eu estou menosprezando a sua dor, não é isso que eu estou falando. Mas, às vezes, a gente olha para uma situação e a gente não vê solução. E, quando a gente fala para outra pessoa, a outra pessoa vai nos ajudar a clarear a nossa mente. Fala, olha, não é isso, não é dessa forma, faz desse jeito. Então, se vocês estiverem passando por alguma dificuldade, sabe? Procure alguém de confiança, converse com eles sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que está te afetando, porque muitas vezes a gente acaba sofrendo sozinho por conta disso, né? Então, e se você vê alguém do seu lado sofrendo, fale com a pessoa, sabe? Seja aquela pessoa disponível para ouvir. Então, o Senhor, Ele sempre falou comigo a respeito disso, sobre ser um agente transformador. E não sei por que eu vou falar isso agora, mas eu vou.
Na minha adolescência, eu tinha projetos em relação a isso, sabe? Eu lembro que o Senhor, eu estava nessa fase de buscar a Deus muito intensamente sobre propósito, e o Senhor falou comigo, eu orei antes de dormir, e falei, Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo a respeito de propósito. E eu lembro que eu dormi e eu acordei com um sonho do Senhor, que eu estava fazendo um projeto e envolvia adolescentes e que a gente ia falar com pessoas em situação de rua, mulheres. E na época eu estava estudando sobre isso na escola, que era sobre a pobreza menstrual, que muitas adolescentes, muitas mulheres nas ruas, elas não tinham absorvente, não tinham essas coisas de higiene básica. E eu falei assim, nossa, quão difícil deve ser, né? Imagina, você na rua. E eu lembro que o Senhor, ele me acordou de madrugada, ele me deu uma descrição do projeto inteiro. Ele me deu o versículo, ele me deu o nome do projeto. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu sou só uma adolescente. E eu lembro que eu falei com os líderes na época, a Cris olhou pra minha cara, ela falou assim, Alessandra, muito bom, mas eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso na igreja. E eu lembro que eu fiquei muito triste na época. Eu falei, nossa, mas o Senhor me deu isso, e por que não vamos fazer na igreja? E ela falou assim, Lê, não é o tempo ainda. Guarda esse projeto e depois a gente conversa. E eu falei assim, tá bom. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não preciso de alguém que fale, olha, vamos todo mundo se reunir aqui e vamos todo mundo junto. É claro que a gente precisa de uma direção, prestem atenção no que eu estou falando. Mas eu falei assim, eu preciso começar em mim. Se eu quero que as pessoas façam diferente, eu preciso ser diferente. Então, eu lembro que eu peguei aquele projeto que o Senhor tinha me dado, toda a descrição de que eu precisava fazer, e eu lembro que eu comprei kit higiênico. Então, eu fui, comprei vários absorventes, montei vários kits, e fui no meu bairro. E eu lembro que, gente, eu estava com muito medo. E eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso? E eu lembro que eu orei, eu jejuei antes de sair. E eu falei, tá bom. E foi eu e minha mãe. E a gente começou a passear, assim, pelo Campo Grande. E a gente encontrou uma mulher. E ela morava na rua. Ela morava de frente com um bosque. E, gente, muito, muito triste a situação dela. E eu lembro que eu parei o carro assim e falei, pai, vamos parar o carro aqui e eu vou conversar com ela. Gente, era outra Alessandra. O Senhor começou a tirar palavras assim da minha boca. E eu comecei a orar por aquela mulher. E ela começou a contar a história de vida dela e eu entreguei. E foi muito impactante, marcou muito a minha vida. E eu fiz isso uma vez. E eu lembro que depois eu não consegui continuar. E eu falei, nossa, Deus, eu fracassei. Porque eu consegui fazer só com uma pessoa. Nossa, mas por que o Senhor me deu isso e eu só consegui fazer com uma pessoa? E passou anos, o Senhor falou comigo, você conseguiu mudar a história de vida dela com uma palavra. Talvez você não tenha visto ela ter uma casa, talvez você não tenha visto ela conseguir conquistar outras coisas, mas você conseguiu fazer diferença naquele dia, na vida dela. Gente, passou anos, aquela mulher foi morta. E o que o Senhor falava comigo era, você conseguiu fazer a diferença na vida de uma pessoa. Não importa se o projeto era para várias pessoas, mas você fez a diferença naquilo que você podia fazer. Então, às vezes, a gente quer muito a aprovação de outras pessoas. A gente quer ser incentivado por outras pessoas. Quando, na verdade, se o Senhor te deu algo, vá lá e faça. Sabe, não espere muitas coisas. Eu ficava imaginando, e na época eu fazia um curso, que eu lembro que era com uma marca muito famosa, era Aons, não sei falar direito, de uma marca de um absorvente muito famoso, e eu consegui fazer, e eu conversava com eles, e eles falavam assim, a gente tem um projeto em relação a isso, e eu pedia direção deles, sabe? Eu conversei, eu falei, gente, o Senhor me colocou aqui com eles, é de Deus, é isso. E eu falava, nossa, então é isso. Mas não, gente, eu consegui fazer com uma pessoa, e eu sentia que era aquilo que o Senhor tinha para mim, sabe? Se o Senhor acordou de madrugada e o Senhor me deu aquela direção e eu fui, amém, é isso. Então, que vocês estejam sensíveis também para ouvir isso, sabe? Estejam sensíveis para que, se o Senhor te der uma direção, você escute e vá e faça. Porque, às vezes, é uma pessoa que vai ser salva. Ou, às vezes, pode ser milhões de pessoas. Mas é o seu coração que precisa estar disponível para o Senhor. Sobre confiança, né? Confiar em Deus. Isso. Cara, nossa, Ana, dá risada, só que eu falei, né? Tá certo. Quem é da minha célula, eu acho que o Strack, o César, acho que eles vão até lembrar. Mas na época da faculdade, que eu falei, que eu consegui entrar na faculdade e tal. Mas
antes disso, eu passei por um período muito difícil, né? Uma experiência que, sei lá, fez muita diferença na minha vida, mas no momento eu não conseguia entender, né? Eu cheguei, eu acho que a maioria aqui não chegou a fazer vestibular, essas coisas, mas tipo, começa lá em novembro, outubro, sei lá, novembro, e vai até março, entendeu? Tipo, é um processo muito longo. E aí você faz a primeira parte, aí depois vai pra segunda parte, tem 2 outras provas, é um monte, mano, demora pra caramba, aí tem primeira chamada, segunda, terceira da faculdade. E, mano, nesse período, sabe, eu queria muito estar na faculdade que eu tô hoje, no curso que eu tô hoje, mas, que nem eu falei, cara, eu não tinha capacitação humana, porque, mano, eu não tinha preparado para aquilo, né? Eu tava confiando em Deus. E, cara, beleza, eu fui passando nos processos ali, passando nas fases, Deus dando graça ali, tá, Deus dando graça. Cara, até que chegou um momento que não tinha mais o que eu fazer. Não tinha mais prova nenhuma para fazer e eu tinha que esperar. E, mano, esperar é uma parada difícil, né? Ainda mais quando você é ansioso, que nem a Ale falou. Também até hoje eu sou um pouco ansioso, né? Então, eu era ansioso, mano. E, cara, você se vê numa situação que você não pode fazer nada por aquilo, além de orar e confiar em Deus, é difícil, né? Tanto é que nessa época eu desenvolvi uma parada que chama síndrome do intestino nervoso, né? Que, tipo, mano, cara, tudo que eu comia, eu tava tão ansioso que tudo que eu comia, meu estômago doía, tinha umas cólicas bizarras. Então, tipo, eu almoçava, doía a barriga, eu tinha que deitar, assim. Aí eu jantava também, tipo, todo dia numa ansiedade maluca, né? E eu falava, Deus, confio em ti, pá, não sei o que lá. Mas a verdade, vamos ser sinceros aqui, né? É que, cara, eu queria que a minha vontade fosse feita ali e que Deus só abençoasse o que eu queria, né? Tanto é que nesse processo, tipo, eu tava prestando para minha faculdade, mas eu também estava prestando prova para outras coisas também. E inclusive eu fiz outras coisas só porque só para testar, porque eu sempre falo que a experiência vale muito, né? Então eu fiz várias provas ali de várias coisas diferentes, mas eu só queria uma. E no meio desse processo, cara, um sentimento de sem saber o que vai acontecer. E eu falei, não, confio em Deus. Mas não tava confiando, mano, tava ficando maluco, mano. Eu falei, e se não der certo, né? E, inclusive, eu cheguei a passar numa outra faculdade, que não era que eu queria, que era lá em São Carlos. Eu falei, mano, eu vou ter que mudar, e eu não queria, mano. Eu nem ia fazer a prova, eu só fiz tá ligado? Só pra saber como que era. E aí eu passei, e a que eu queria eu não passei, e eu comecei a ficar louco, né? E nisso eu falei com o meu discipulador, na época, com o Marcelo, falei com meus pais, com os pastores, todo mundo assim. Mas, cara, eu realmente não tinha confiado em Deus, né, de fato. Até que, depois de tudo isso, né, depois de um tempão, inclusive na minha faculdade teve a primeira chamada, eu não fui chamado, aí teve a segunda, também não fui chamado, e aí eu tinha passado em outras faculdades ali, e eu tinha que escolher, eu tinha que falar, nossa, ou ia pra lá, ou, tá ligado? Ou deixava quieto, tentava no outro ano. E aí, mano, até que chegou um momento, que foi um momento crítico na minha vida, eu falei, cara, eu falei, tem que confiar em Deus, sabe? E aquele momento eu falei, Deus, foi sincero do meu coração, eu falei, Deus, eu confio em Ti, porque eu sei que, tipo, o que o Senhor tem é muito melhor do que eu posso querer pra minha vida, né? E eu estou disposto a viver o que o Senhor quer para mim, muito mais daquilo que eu quero, né? Então, se for da sua vontade que eu não passe, que se for da tua vontade que eu vou para outro lugar, eu vou mesmo eu não querendo, né? Eu não queria sair daqui, da minha casa, da minha cidade, dos meus amigos. E, mano, eu falei, Deus, que a sua vontade seja feita na minha vida, acima daquilo que eu quero. E, mano, passou alguns dias, tipo, coisa de maluco, mano. Passou alguns dias, eu fui aprovado na próxima chamada da minha faculdade, né? Então, cara, eu vi muito nesse tempo Deus me tratando no meu coração, sabe? Na questão de confiar em Deus. Porque é muito fácil a gente falar, Deus, eu confio em você e tal, mas se for para fazer a minha vontade, né? Mas é muito difícil a gente falar que realmente confia em Deus quando a gente abre mão daquilo que a gente quer para muitas vezes fazer aquilo que a gente não quer, né? E quando eu realmente vivi isso, cara, eu fui sincero com Deus, falei, Deus, eu estou disposto a fazer a sua vontade. Aí que Ele abençoou minha vida com aquilo que eu realmente esperava. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente pode tá postergando algo na nossa vida porque a gente não confia em Deus, sabe? Muitas vezes o que Deus quer, paralelo aqui, tipo, Abraão, mano. Tipo, às vezes Deus só quer testar seu coração, sabe? A gente
não confia em Deus, a gente fica tentando fazer as coisas na força do nosso braço, achando que a gente tem controle de tudo, mas aquilo que a gente precisa é apenas confiar em Deus, porque, cara, Deus que faz a parada, entendeu? E é isso. Deu um alarme aí, gente, acho que acabou o tempo. E partindo para a nossa ferramenta, para não passar muito. Aí. Como é que é o nome daquilo ali? Relógio. Falei. Relógio. Relógio. Eu queria a última pergunta para vocês definirem a adolescência de vocês em uma frase. Ou palavra. Ou palavra, mas frase mais. Caraca, pesado. Intensidade. Peraí, eu tenho que pensar, é muito profundo. Ai, cara. Desafios, eu acho. Uma boa palavra. Ela acabou de falar, pô. Foi intensidade, porque estando no Ministério de Dança, a gente aprende que a gente não tem feriado, não tem aniversário, não tem nada. Então, a gente aprende a abrir mão, muitas vezes, é renúncia, né? Então, acho que a minha adolescência foi renúncia, é isso. Renunciar às coisas por amor a Cristo. Renúncia por prioridades corretas, né? É. Eu vou ficar com o Renúncia. desafio mesmo, porque, cara, foram vários desafios que eu tive que enfrentar. Né? Em muitas eu tive sucesso, alguns eu não tive sucesso, né? Mas foi muitas experiências que eu tive. Então, é isso. Amém, gente. Quem foi abençoado com esse bate-papo? Amém. A gente vai encerrar, porque a gente está bem no horário, mas eu peço que vocês se levantem, por favor. Enquanto isso, o André vai tirar aqui pra gente. Só um minuto, gente. Amém. Como eu falei, nesse ano nós vamos fazer apenas 3 episódios, 3 tempos disso. E nós queríamos honrar as pessoas que estiveram aqui. Então, eu queria chamar todos os jovens que estão aqui hoje, por favor, aqui na frente. Por favor. Cauã, deixa o tablet. Alguém chama a Letícia lá? Ah, tá lá. Amém. A gente quer falar um pouquinho para vocês. Primeiramente, muito obrigado, Lê, muito obrigado, Matheus, por terem se colocado à disposição. Eu sei que esse desafio não é fácil, eu sei que ficar aqui na frente é você se colocar num lugar mais visível, se colocar nesse lugar de entrar na brecha pela nossa geração. E muito obrigado por isso, muito obrigado por vocês, jovens, que têm servido o EIC, que têm estado aqui, que têm preenchido uma brecha que muitas vezes é necessária. O Senhor colocou vocês aqui por um propósito. Nós queremos agradecer a vocês por isso. Muito obrigado por inspirar a nossa geração. Muito obrigado por deixar um legado. E nós esperamos seguir com o legado de vocês de uma forma boa. Nós esperamos que a partir do que vocês deixaram, cresça ainda mais, que nós possamos levar para a nossa geração, deixar para a geração após nós algo grande que vocês começaram. Então, muito obrigado por isso, muito obrigado por serem, vamos dizer assim, os primeiros do EIC e por terem deixado esse legado de lealdade. Muito obrigado por terem deixado esse lugar de confiança. E nós queremos agradecer por isso. Eu peço que os adolescentes venham e imponham as mãos, porque nós vamos orar por vocês. Amém? Por favor, gente. Vamos, gente, por favor. Vamos, gente. Vamos, galera. Vamos, galera. Amém. Senhor Jesus, nós como adolescentes, Pai,
nós como essa geração do EIC, Jesus, nós te agradecemos pela geração que já veio, Pai. Nós te agradecemos por esses jovens, Pai, que tem tanto nos honrado, que tem tanto acrescentado em nossas vidas, Jesus. Que o Senhor, Pai, os recompense, que o Senhor os honre ainda mais, Jesus. Muito obrigado por esse trabalho, muito obrigado pelo coração disposto deles, Jesus. Que eles possam continuar sendo preenchidos, Jesus, sustentados por Ti. Que tudo que faltar, Jesus, que tudo que cansar, o Senhor possa sustentar, Jesus. Que nessa fase, Pai, nessa fase jovem, nessa fase de trabalho, Jesus, o Senhor os acompanhe, Jesus, os dê forças. Mesmo quando eles falarem chega, Jesus, que o Senhor os sustente, Pai, a cada dia, em cada dificuldade, em cada desafio, Pai. Que eles possam estar firmes, Jesus, para quebrar barreiras, Jesus, para quebrar os estigmas da sociedade sobre a nossa geração. Muito obrigado pelo legado que eles deixaram, Jesus, e nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a continuar esse legado, Pai, a continuar, Pai, essa história tão linda que o Senhor nos deu a oportunidade de seguir. Muito obrigado pela vida de cada um aqui, Pai. Muito, muito obrigado, Pai, pelo Move Go. Muito obrigado por esses jovens que têm se colocado à disposição e que têm se colocado na brecha. Amém. Amém? Vamos dar glória a Jesus? Amém? A Lívia vai... Pode cantar. Senão eu vou cantar. Ah, tá.